Estamos olhando para frente, estamos trabalhando com fé e esperança. A Mecânica São Eloy segue rigidamente todos os protocolos de segurança sanitária e os princípios da melhor mecânica para o conserto do seu carro. Temos a melhor tecnologia e estamos sempre nos atualizando com os novos modelos e marcas do mercado. Na Mecânica São Eloy, o seu carro tem para nós a mesma importância que ele tem em sua vida. Faça uma consulta conosco e encontre a melhor solução. Mecânica São Eloy, elétrica, mecânica, autopeças, multimarcas, nacionais e importados. Estamos na Olavo Bilac, 590 no bairro Rio Branco. Consulte a nossa página no Face. Mecânica São Eloy, olhar para frente é o melhor caminho. O quente é ficar fashion, o quente é ficar clássico, o quente é ficar elegante. Então escolha o melhor corte, o mais adequado para você. Conheça a Barbearia Navalha. Ambiente confortável, cortes promocionais, expertise no manejo. Venha fazer barba e cabelo conosco. Poupe seu tempo, ganhe dinheiro. Escolha profissionais qualificados. Barbearia Navalha. Estamos bem perto de você. Rua Primo Postale 522, na esquina da Sinaleira. Barbearia Navalha. Estamos ao seu dispor. CPR Rodas e Pneus. Deixe sua marca nas ruas. CPR Rodas e Pneus. Rodamos junto com você. Agrícola Juriti. Se o seu pet falasse, ele diria: Agrícola Juriti. Produtos para quem você ama. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, olá, olá! Bom dia a todos e a todas. Estamos no ar com mais uma edição do Teoria de Tudo. Nossa semana começa hoje, né? Ontem, devido ao boom, né? Tivemos que aconteceu aqui no poste, né? Do bairro. Tivemos que adiar o programa para hoje porque não foi possível retornar a tempo, apesar, né, da eficiente ação da RGE, que imediatamente, mesmo com chuva, retomou aí a energia elétrica em cerca de 1 hora. Acabamos perdendo aí o nosso início da semana na segunda-feira. Ficamos fora do ar por falta de energia elétrica. Acontecia muito isso no passado das transmissões e acontece ainda hoje, não é? Mas, enfim, vamos em frente em busca da razão perdida, edição de número 489 do Teoria de Tudo. Eu sou Miguel Brambila, é um prazer estar em sua companhia, com apoio de Unicesumar, Top Down Informática, Revista Acontece Sul, TV Caxias, Canal 14 da NET e outros tantos apoiadores que colam na gente aí. A Ana Pregardier, né, Mentoria Livros que Nascem, o meu primeiro livro, enfim, junto conosco hoje tem Sarau Digital, inclusive, daqui a pouco, às 10 horas, nós temos uma aula de jornalismo com a Marliva Gonçalves, jornalista, está na X-Play agora, mas já participou aí de várias empresas da RBS, da UX, foi professora, uma aula de jornalismo que você vai acompanhar conosco aqui, para você que é ouvinte também saber como fazer a sua curadoria de notícias. E também nós teremos um assunto bem legal sobre flores, com a chegada da primavera, não é? A Floricultura Caxiense, uma floricultura que nós já vamos dizer aqui, daqui a pouquinho o nome, né, lança o workshop para ensinar a conservar flores de corte em casa por mais tempo. Daqui a pouquinho, né, a Oficina das Flores, nós vamos falar sobre isso também. Antes disso, é claro, lembrando que hoje é terça-feira, dia 26 de setembro de 2023, 9 horas 5 minutos ao vivo, mas você pode estar nos ouvindo em outros momentos do seu horário, do seu tempo, em Omni Channel. Tome aí o seu relógio, a sua hora, para que você não se perca neste mundo, né, que hoje em dia é tão diferente, né? Você pode consumir conteúdos atemporais em várias partes do seu dia, pode ser no futuro
e você está nos assistindo, isso é muito bom. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua preferência. Antes da nossa entrevista, nós temos o hábito, justamente devido ao fato de marcar o dia histórico, já que você pode estar nos vendo em outros momentos, de trazer alguns destaques para o noticiário. Defesa Civil notifica a Prefeitura sobre alto volume de chuvas e transtorno no Rio Grande do Sul. Segue chovendo, segue difícil a vida do peão aqui no Rio Grande do Sul. Na Amazônia, seca, né? Antes tarde do que nunca, é preciso começar a recuperar o clima, o meio ambiente rapidamente, não é? E realocar aí os urbanismos que não foram feitos, né? As autoridades que deixaram de lado antes as coisas, né? Agora estão tendo que correr atrás, não apenas para não ter prejuízos políticos, para não ter prejuízos civis, inclusive, não é? O presidente do Paraguai diz que não conduzirá as negociações do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Inflação para o consumidor aumenta em Porto Alegre. CPIs da educação da Câmara de Vereadores da capital aprovam convocações e cronogramas de depoimentos por causa de uma questão de merendas escolares lá que aconteceu, que sempre é um prejuízo para a sociedade. Lula diz que critério para vaga no Supremo não será gênero ou cor, mas atender aos interesses do Brasil. O governo federal quer pagar compensação de perdas com ICMS até novembro. E assim nós vamos, né, enfrentando as dificuldades, as intempéries do Brasil e do mundo, para que a gente se conscientize que a nossa casa é global, cada um faça a sua parte, né? Ontem, só para citar como exemplo, né, tive que sinalizar com... Não adiantou nada, eu tenho certeza. Com sinal de luz, o cidadão que simplesmente, né, estava comendo chocolate, dirigindo na minha frente, jogou pela janela o papel. Fu! Né? E vai para o esgoto e vai nem aí, né? As pessoas não estão preocupadas, né, com a educação, a boa educação. Custa botar no lixinho, né, e depois botar para reciclagem. Isso acontece aos milhões no mundo, enfim. É o Teoria de Tudo que está no ar, 9h07. Com a chegada da primavera, a Oficina das Flores, floricultura com 2 unidades em Caxias do Sul, promove workshops para ensinar a conservar as flores em casa por mais tempo. As 2 primeiras edições em caráter de lançamento serão destinadas a convidados e ocorrem no dia 30 de setembro, sábado, a partir das 15 horas. Para falar mais sobre isso, não é? Vou trazer a administradora, coordenadora de marketing e sócia também, não é? Da empresa, que trabalha com também este setor, que é a Laura Valmórbida, que está na tela conosco aqui. Deixa eu melhorar aqui a imagem dela. Laura, tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Bom dia, Miguel. Como você está? Bem, graças a Deus, né? Estamos felizes porque não podemos deixar, né, de pensar em quem tem muita gente que está pior que a gente, né, Laura? Com certeza. Seja bem-vindo ao programa. E você, tudo bem? Tranquilo? Tudo bem. Muito obrigada pelo convite, né? Pela oportunidade. Legal, adorei os quadros de você atrás ali, são histórias da família, bem legal. Sim, são os nossos ancestrais. Eu acho que é importantíssimo preservar isso. Que legal, parabéns. Já chega com a gente o jornalista, escritor, não é? O Gustavo Tamanho Martins, que estará também na Feira do Livro. Bom dia, acompanhando, grande abraço, que legal, bem-vindo, Gustavo, né? Trouxe a pauta para a gente aqui. Enfim, Laura, fala um pouco primeiro, antes de nós falarmos do workshop, o que é a Oficina das Flores para a gente? Então, a Floricultura Oficina das Flores é a empresa da minha família. A minha mãe, a Ana, é a sócia proprietária. Nós temos a nossa matriz há 25 anos já, este ano completando em outubro. É ali na 13, esquina com a Plácido, uma casa de esquina que é muito conhecida aqui em Caxias. E este ano nós abrimos a nossa primeira filial, né, a nossa segunda unidade, que ela se encontra ali no Complexo Gastronômico do Quinta São Luís, ali no bairro Panassolo, perto do Fórum. Somos uma empresa que está no mercado há tantos anos com a missão de traduzir os sentimentos em flores, levar alegria, levar sentimento para casa dos nossos clientes. É verdade, e a flor ela é um significativo gesto, né? Sempre que você presenteia alguém com uma flor, você está fazendo uma homenagem, né? É um trabalho bem... e ali a Quinta, aliás, São Luís ficou muito bonito, né? Eu participei ali da inauguração, ali, tá muito legal ali, né? Muito obrigada. Nossa, o Quinta está surpreendendo todos os clientes, os operadores que nós estamos ali dentro, né?
Tá sendo um desafio, mas está sendo uma experiência muito bacana também. O público já está se acostumando, né? Recente, mas está bem estruturado, com ambiente também de convivência, né? De integrar os negócios e que uma rua pública também, né? Sim, nós estamos há 3 meses em operação. Abrimos no Dia dos Namorados em 12 de junho. Então, nós, como todos os operadores lá dentro, estamos entendendo também do que o público mais gosta, qual é o horário de atendimento ideal, o que o público espera quando eles vão até o Quinta, né? A gente tenta sempre, assim, essa comunicação interna também para fazer o complexo fluir. Perfeito. Bom, vamos falar um pouquinho então do workshop, não é? Considerando aí que as flores, a partir do momento que elas são trazidas para um ambiente, né, doméstico, elas têm uma durabilidade, mas se durarem mais, melhor, né? Mais legal. E aí o cuidado, enfim, não é? Qual é a ideia do workshop que vocês estão organizando? A ideia surgiu do workshop assim com a chegada da primavera. Lá na loja nós estamos fazendo algumas ações relacionadas a essa estação do ano, como por exemplo no dia do início da primavera, dia 25, agora, dia 23, desculpa, no último sábado, nós fizemos um dia de promoção dando um desconto aos nossos clientes em todas as suas compras. Também até o final da primavera a gente vai fazer a Semana da Flor. A cada semana, a gente vai escolher uma flor para ser o tópico principal e a gente vai dar um desconto em cima dela para incentivar as pessoas a levarem flores para sua casa, para o seu ambiente de trabalho. E pensando nisso, a gente pensou, bom, tem muitas pessoas que gostam muito de flores, que gostam de ter em casa, porém, às vezes não sabem cultivar da maneira correta, não sabem como deixar elas mais bonitas por mais tempo na sua casa, que é o título do nosso workshop. Então, a ideia é o lançamento, né? A versão piloto vai ser agora no dia 30/9, no próximo sábado. Vai ser uma edição especial para convidados às 3 horas da tarde. E a ideia é que os clientes vão até o nosso quiosque no Quinta São Luís. Lá eles possam escolher as flores que mais agradam para levar para casa. Na hora a gente vai montar o ramalhete, né? Vai montar o buquê propício para eles colocarem num vaso de água em casa. E a gente vai ensinar algumas dicas, alguns truques de como manter essas flores mais bonitas em casa. Dicas simples, como o período de trocar água, a forma correta de cortar o caule, o porquê que a gente deve fazer isso, o porquê que a gente deve fazer aquilo. Então, assim, vai ser um bate-bola bem legal. A gente pensou em algo de 30 a 45 minutos, bem focado assim para dicas práticas para as pessoas poderem chegar em casa e já aplicar. E a gente quer que as pessoas comecem a criar um gosto por comprarem flores, levar para casa, cultivar e renovando sempre que elas vão se perdendo, né? Porque flores são seres vivos. Então, a gente diz que pelo menos de 7 a 10 dias elas duram na sua casa, mas a gente ainda quer estimular para que elas durem ainda mais, né? Legal, a ideia é super construtiva, eu diria, até psicologicamente falando, o ambiente florido fica melhor, né, para enfrentarmos. Tem diversos estudos que dizem que as flores elas ajudam para a ansiedade, elas estimulam a criatividade, elas deixam o ambiente mais leve, mais colorido. Então é bem interessante, sabe, ter flores, terem seres vivos perto da gente, seja em casa, no ambiente de trabalho, seja no presentear alguém ou receber flores. E aí as pessoas dizem, né, os psicólogos, que quem ama flores, animais e crianças tem um coração um pouquinho mais bondoso. Eu concordo, eu acho que, né, que a poesia e as flores estão muito ligadas, existem milhares de espécies de flores, né? Vocês trabalham assim com variedades de flores e folhagens também, assim, as curiosidades maiores quais são das pessoas que tu observa? O nosso público lá na loja, ele é mais voltado à questão da arte floral, buquês, arranjos, mas também nós trabalhamos com flores plantadas internas principalmente. Não trabalhamos com essa questão de paisagismo, jardinagem. Então, assim, esse é o nosso maior foco ali na empresa.
Sim, sim. Fica à vontade, tá? Pode explanar, assim, aprofundar um pouquinho. Nós temos ainda uns 5 minutos aí para que a gente possa trazer a curiosidade para que as pessoas participem. Eu acho que, inclusive, não é, há uma relação direta da criação de ambientes floridos com a manutenção do meio ambiente, porque a flor é altamente, né, recriável, né? O pessoal, Uhum. a gente vê os campos, né, holandeses e etc, né, e diversos momentos aí de dificuldades ecológicas. Então, quando se estimula que as pessoas tenham plantas e cuidem delas, também, de uma certa forma positiva, se ajuda na conservação de um ambiente saudável. Com certeza, fazer o nosso ecossistema funcionar e continuar o ciclo, né? Uhum. Ali na loja a gente sempre tenta incentivar os nossos clientes a comprarem ou presentearem as outras pessoas com flores, em questão também da transmissão e tradução do sentimento, né? A gente pode ter flores nos mais variados momentos da nossa vida, desde um nascimento, um batizado, um aniversário, um momento de debutantes das meninas de 15 anos até uma formatura, um casamento, bodas, e Uhum. claro, depois toda aquela questão dos funerais, dos finados, né? Que é uma Ah, homenagem também, né? É com triste, é uma certeza, saudade, mas e por isso mesmo, a flor ameniza, inclusive, esse sentimento, né? A gente está com contextualizando o certeza. óbvio, mas o óbvio precisa ser lembrado, né? Porque a gente vive tanta frieza hoje em dia. Com certeza, uma demonstração de carinho, de gratidão, de amor, seja com um buquê maravilhoso de rosas ou uma rosa decorada, seja uma flor plantada que a pessoa possa cultivar e lembrar sempre de quem ela recebeu essa flor, né? Então a gente Uhum. acredita. O ato de dar flores a alguém ou até comprar flores para si mesmo é um ato muito singelo. Ele É. muitas vezes é simples, mas ele tem um peso gigante em questão de sentimento. É verdade. Nós estamos conversando aqui, né, com a Laura Valmórbida, que é também, né, trabalhadora, empresária, empreendedora, né, da Oficina das Flores, cuidando também dessa parte da divulgação da oficina que acontece, então, primeira edição, né, nesse final de semana, dia 30, né? Pode dar o serviço, por favor, o telefone está na legenda, quem pode participar, é para o público, para quem que é, por gentileza? Essa primeira edição, no dia 30 do 9 às 3 horas, são para alguns convidados nossos da Floricultura, como um episódio piloto, um lançamento. Mais adiante, nós pretendemos abrir mais datas e abrir ao público a oportunidade de participar dos nossos workshops. Também estamos com planejamento de abrir outros assuntos, como, por exemplo, cuidados em específicos com orquídeas, que nós sabemos que muitas pessoas são apaixonadas por essa flor. O meu pai era Então, apaixonadíssimo, tinha uma orquídea lá, orquídeas na época ainda se podia plantar em Xaxim, né? Hoje já não pode mais, eu acho. não é mais muito comum, eu diria assim. Porque Mas o é Xaxim é uma planta maravilhoso. agora, o Xaxim é uma planta ameaçada de extinção, né? E daí tinha Uhum. umas restrições, né? Mas é muito legal essa cultura de cultivar as flores, ainda mais quando esse gosto vem de família, né? E a orquídea é uma arte, né? Os orquidófilos, né? Tem vários tipos de orquídeas, né? Raras, né? Difícil de. Não é uma planta muito simples assim e são lindas mesmo, né? Aí vocês vão dar dicas também. Eu te interrompi a tua linha de pensamento, mas pode retomar, por favor. Isso. Nós pretendemos assim procurar também quais são as maiores dúvidas do nosso público, por quais flores eles mais se interessam e transformar isso em um pequeno curso, ou seja, né, num workshop para a gente conseguir aproximar o público das flores, tirar suas dúvidas, incentivar eles a cada vez comprarem mais, porque muitas pessoas têm ainda aquela ideia de que flores são coisas difíceis de cuidar. Eu não compro flores porque eu não sei cuidar. A gente quer desmistificar isso. Porque com algumas dicas, alguns macetes, a gente consegue ter flores maravilhosas em casa. Não é um bicho Uhum. de 7 cabeças, né? Sim, sim, com certeza. Beleza. Muito obrigado pela tua presença aqui no Teoria de Tudo, não é? Deixa o teu convite aí então para as pessoas como consideração final, por favor. Com certeza. Muito obrigada, Miguel, pela parceria, né, e pelo convite. Então, convido a todos a estarem de olho nas nossas redes sociais, que é Floricultura Oficina das Flores. Nós vamos manter as redes sociais atualizadas com as próximas datas do workshop. E fiquem também ligados nesse sábado, a gente vai postar bastante conteúdo sobre o episódio piloto do workshop, para vocês também ficarem com gostinho, entenderem um pouco
mais de como vai acontecer. Esperamos todos vocês na nossa matriz da floricultura em Lourdes e também no Complexo do Quinta São Luís. Que legal, Laura Valmórbida, muito obrigado. Bom dia, parabéns. Até a próxima. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau. É o Teoria de Tudo, um rápido intervalo, já voltamos. A primeira regra da mesada. A primeira regra é: nunca dê um valor maior do que a criança sabe contar. Porque não adianta, gente. Se ela não sabe, se ela só sabe contar até 10, não adianta você dar R$50, porque ela só consegue alcançar o raciocínio até 10. Então, siga essa primeira regra. Só dê uma mesada dentro do valor que os seus filhos sabem contar. As crianças gostando de planejamento financeiro? Sim, gente, é possível. E aqui, ó, o livro A Flor que Dançava, a história do planejamento financeiro de uma criança, é um livro de educação financeira, onde as crianças vão viver uma aventura, uma história da Daniela, que ela quer muito realizar um sonho, e a partir desta aventura eles aprendem essa jornada de como se organizar para atingir este objetivo. Ele é um livro que foi todo desenvolvido a partir do método lúdico vivencial de formação de hábitos e pensado para que cada página, cada parte da história cause impacto e ajude a criança a entrar para dentro dessa história, entrar no livro, aprendendo e vivendo junto com a personagem o que ela está vivendo. E é a partir daí que ela vai criando aqui, ó, a forma de entender como resolver esses problemas. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio Ei, você, tem um minutinho pra falar sobre você? Faz quanto tempo que não pensa no seu próprio futuro? É tanta correria que seus planos acabam ficando em segundo plano. Me diga com sinceridade, você já chegou aonde queria? Já conquistou todos os seus sonhos profissionais? Se a resposta é não, vale levantar a cabeça, sacudir a poeira, tomar uma atitude. Independente de onde você for, a Unicesumar te ajuda a chegar lá. Com a qualidade de quem está há mais de 30 anos no ensino, estamos aqui para transformar seus talentos e aptidões em habilidades práticas valorizadas e procuradas pelo mercado de trabalho. Pode ser o primeiro emprego ou o próximo, pode ser um novo passo na carreira, ou uma nova carreira adaptada ao seu momento de vida, com mais de 150 graduações nos 5 campos e nos mais de 1000 polos em todo o Brasil. Na modalidade, a sua escolha. Presencial, para quem quer vivenciar a universidade. EAD, para quem busca flexibilidade. Ou a metodologia híbrida, para quem busca a prática da profissão. Na Unicesumar, você encontra uma ampla variedade de cursos para escolher o que mais tem a ver com os seus objetivos. E você, aonde quer chegar? Qualquer que seja a sua resposta, vai com a Unicesumar. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Muito bem, estamos aqui na página de Sabe Caxias News e também trazendo para o Teoria de Tudo o nosso canal de entrevistas para você, amigos, amigas, mais informação, mais entretenimento, como sempre, pessoas que fazem a história da nossa cidade, pessoas que trabalham aí pela nossa comunidade e pessoas que têm uma história importante sempre a compartilhar aqui conosco. Está convidada para o programa e já está na espera para que nós conversemos aqui neste espaço de Sabe Caxias News e também no Teoria de Tudo, a jornalista Marliva Gonçalves, ela que já trabalhou na RBS TV, Jornal Pioneiro, na extinta Folha de Hoje, não é?
foi assessora de imprensa, coordenadora de telejornalismo da UX-TV e professora dos cursos de comunicação por quase 30 anos, ou seja, durante um tempo na UX também exerceu cargos administrativos como coordenadora de jornalismo e diretora do Centro de Comunicação. Olha só que legal, que de importante vamos trazer aqui também, né? Atualmente ela está na X-Play, TV, onde trabalha há um ano depois que saiu da Universidade de Caxias do Sul, assessorando na parte de conteúdo. Trago ela para a tela aqui para que a gente possa conversar nesses dias chuvosos, úmidos, mas a tecnologia nos ajuda também. Alô, alô, professora Marliva, doutora Marliva, querida amiga, não é? Porque, olha, é um currículo, né, admirável. Parabéns, boa tarde. Boa tarde, Miguel. Boa tarde, todo mundo. Obrigada pelas palavras, pela apresentação. É um prazer estar aqui contigo para falarmos hoje daquilo que a gente sabe. Eu espero. Isso, com certeza, né? Vamos falar um pouco, né, dessa tua história, né, que eu resumi aqui um pouco, e dessas transformações. Eu já te coloco na pergunta como uma provocação né, para você que é pedagoga no assunto também, didática. O jornalismo segue vivo, segue forte. Como é que tu está vendo, né, o nosso jornalismo? Sabe, Miguel, muitas vezes os alunos, principalmente quando eles entravam no curso, muito preocupados, prof, o jornalismo está em crise, e agora, né, tem espaço para a gente, o que vamos fazer? E eu sempre respondia do mesmo modo e vou responder a ti também. O jornalismo sempre esteve em crise. O jornalista, o profissional jornalista e a carreira do jornalismo, assim como a carreira de professor, eu acredito, não é uma das que são muito confortáveis para o poder. Claro que depende de uma série de circunstâncias, mas a gente sabe que muitas vezes os jornalistas encarregados de cavocar a verdade, de ser críticos da sociedade, de apontar as nossas mazelas, não são bem vistos por aí, assim como os professores, né, que devem formar pessoas que saibam pensar e analisar a sociedade, enfim, aonde nos encontramos e para onde vamos. Às vezes, dependendo das circunstâncias, essas pessoas, esses profissionais e essas carreiras não são as que mais interessam. Então, crise sempre houve. Na época da ditadura, por exemplo, no Brasil, o jornalismo estava numa super crise e superamos isso. Hoje, a nossa crise, nós podemos até dizer que é uma crise relacionada com a tecnologia, inteligência artificial, todo mundo dando opiniões e falando sobre todos os assuntos nas redes sociais, e onde fica o nosso espaço. Então, nós podemos dizer que a crise hoje vai por aí, mas, como todas as outras, nós também vamos superar essa, encontrando um lugar mais adequado para a gente no mercado. Então, não é que algo vai substituir o outro, a tecnologia vai substituir o profissional jornalista, ou a carreira de jornalismo ou comunicação, mas nós vamos usar a tecnologia e aquilo que ela traz de bom para conseguirmos um novo lugar. Então, crise sempre existiu. Essa é só mais uma delas, e nós seguimos fortes, como você fala. Legal, é importante ouvir a tua contextualização no geral, a vivência, né, de vários momentos, desde o tempo da ditadura até hoje. As mudanças tecnológicas são muitas. Todas as pessoas têm voz. Nós vimos aqui, por exemplo, né, Marliva, no caso aqui do Vale do Taquari, muitas pessoas que foram lá com celulares, talvez, entre aspas, né, cheios de boas intenções, tentando registrar alguma coisa, mas era mais para ganhar likes nas redes sociais do que fazer um jornalismo sério. A sociedade e o jornalista têm aí um papel conjunto. E como é que nós vamos ensinar a sociedade a filtrar o que é bom, o que é ruim? É um desafio, né? É um desafio, sim, é mais um deles. Então,
Claro que essa questão da tecnologia e das pessoas se manifestando nas redes sociais, que vem, né, essa manifestação só se tornou possível por causa da tecnologia, a partir da internet, utilizada como meio de comunicação massivo, e depois as redes sociais, enfim, né? Isso de todos termos voz, o que também pode ser questionável, né? Onde temos voz, e temos voz para quê? Para o que estamos falando? Mas deixando essas questões assim mais reflexivas um pouquinho de lado e verificando apenas a questão dos desafios para a nossa profissão, eu acredito no seguinte: que voz e vez e espaço tem para todos, redes sociais, tecnologia, enfim, tem até para a inteligência artificial. Mas nós todos vamos ter que entender onde é que fica o nosso papel de profissional a partir dessas mudanças. Se antes, no jornalismo analógico, TV, rádio, jornal, por exemplo, nós tínhamos um espaço, um lugar mais delimitado. As pessoas sabiam que se lessem o jornal era escrito por jornalistas, se assistissem à TV, lá havia os jornalistas no telejornal. Hoje, nas redes sociais, às vezes tem os jornalistas e às vezes não são jornalistas, né? São pessoas comuns com os seus direitos também de falar sobre as coisas que a elas afetam. Assim como fazer as imagens das enchentes pelo celular e dar suas opiniões. Muito bem, mas onde se encontra o nosso espaço? O nosso espaço continua sendo, na minha opinião, um espaço de credibilidade. Então, onde o jornalista atua é onde deve existir, por força, a credibilidade. Ou seja, ali a gente faz aquele check, né? Eu posso acreditar nisso, eu posso entender isso, eu posso ter contexto a respeito disso, não é uma mera opinião tirada do senso comum ou da minha visão sobre as coisas, é de alguém que se esmerou, que estudou ou que aprendeu na prática dentro de veículos de comunicação muitas vezes tradicionais, né, que hoje já estão em derrocada, mas foi um belo aprendizado, digamos assim. São pessoas assim, que labutam no jornalismo, que têm este espaço de credibilidade para se manifestar, e onde o cidadão, a cidadã, também pode encontrar uma âncora no meio de todo esse mundo de informações. Para mim, esse nosso espaço nunca mudou. Apesar de tudo que a gente já passou, apesar de crises de credibilidade também, porque passamos por essas crises também, continuamos passando, mas quando a gente fala de jornalismo e quer entender o jornalismo a fundo mesmo, a ideologia que nos coloca para frente, essa ideologia é sempre a mesma: buscar a verdade com ética, com, sabe, aquele olhar humano sobre os acontecimentos, é você ter aquela disponibilidade de servir como ponte entre o acontecimento e as pessoas que estão do outro lado, seja de que tela for. Eu estou desfrutando aqui da aula, né, exclusiva que tu está nos brindando e nos prestigiando, porque isso serve não apenas para jornalistas que estão aí, às vezes, na encruzilhada, sem saber como se reinventar. Isso acontece em todas as áreas, devido aí à mudança da tecnologia, né, devido às redes sociais, devido à inteligência artificial, essa relação ética também, né, e claro, para pessoas que estão entrando no mercado, que já estão, ou na faculdade, que já estão com essa tecnologia incorporada, mas também não tem exatamente o conceito curador em si, de escolher o bom conteúdo, né? Tu até citaste que trabalha na X-Play como, né? Eu acho que é muito inteligente essa ideia da X-Play ter essa função de ser uma curadora de conteúdo, diretora de conteúdo, enfim, que seja, porque como é que tu vês o que diferencia o que é um bom conteúdo hoje para um consumo de um bom jornalismo, Malê? Bem,
Aí a gente tem que ver também o veículo onde a gente está. Onde a gente está. Se for, por exemplo, numa TV aberta, você tem os interesses da empresa, claro, mas você tem também o compromisso de colocar no ar todo tipo de conteúdo, ou pelo menos aquele conteúdo que nós, jornalisticamente, consideramos adequado. A Xplay TV é um canal de streaming, e nossa, como nós falamos do streaming em aulas, imagina 30 anos quase de curso, de academia, de conversar com diversas gerações. No final, ali, quando eu estava para sair da UX, nos últimos anos, só se falava em streaming como a nova opção, a nova porta para quem gosta de audiovisual. Então, sim, a Xplay TV é um canal de streaming, mas ela não é só um veículo de comunicação. Ela está a serviço da comunicação, mas é também uma produtora de conteúdo. E uma produtora de conteúdo audiovisual para a internet. Então, é um compromisso mais elástico do que simplesmente, e pode colocar as aspas no simplesmente, o conteúdo jornalístico. Então, tem conteúdo publicitário, tem conteúdo ideológico também, né, da propaganda que se faz, até da própria empresa, tem conteúdo de marketing. Então, esse tipo de conteúdo, assim, elástico, em termos de comunicação, dá bastante trabalho, até que a gente possa entender até onde vamos ser jornalismo, até onde vamos com a publicidade e o marketing, e isso está sendo também um desafio para mim, é uma espécie de reinvenção de carreira, como você estava falando, mas é uma oportunidade ímpar de entender esse mundo do streaming também, que, como eu falei antes, é uma porta, é uma espécie de a perspectiva para o audiovisual na internet, mas é algo também que está ainda engatinhando. Então, com isso, nós podemos pensar em várias fórmulas. A Xplay TV vai servir mais ao jornalismo em si, vai atuar mais na área da publicidade e propaganda, do marketing, vai servir à empresa Xplay, vai servir de que forma a comunidade, tudo isso com muita ética. Então, é um negócio, sim, mas é um negócio de comunicação, assim, elástico, que abrange quase todas as áreas que a gente possa imaginar da comunicação. E o que faz parte do diálogo desse processo, e a tecnologia ainda segue, né, avançando velozmente, mas a palavra segue a mesma, a forma de comunicação é a mesma, no sentido humano, né, cognitivo, de falar e ouvir, e quem estiver escutando também pode escutar como rádio, pode escutar como áudio, ou seja, se somaram algumas coisas, se democratizaram algumas coisas, mas a Xplay também, e outras tantas, né, o próprio Teoria de Tudo aqui, outras ideias, nos trazem, e aí eu te pergunto, né, dentro dessa ideia, a certeza de que o que diferencia hoje o bom profissional e que dá oportunidade é realmente, né, uma boa escolha de conteúdo. A gente sempre falou isso durante as aulas na universidade, sempre o conteúdo antes de qualquer coisa, mas talvez até isso, nós falávamos conteúdo antes da estética, né? Então, se nós tivermos que ir para uma tecnologia que seja só áudio, ou uma tecnologia como agora, né, que eu estou falando contigo pelo meu celular, ou que seja um notebook, não importa o acessório, entre aspas, a plataforma, enfim, mas que a gente chegue com a mensagem bem direcionada para aquele público que a gente precisa atingir, que a gente quer atingir. E antes disso, nós temos que compreender em que tipo de empresa estamos e qual a mensagem que ela quer passar. E sempre toda empresa de comunicação ou todo comunicador, ele funciona como uma ponte mesmo, é uma ligação entre aquele que deseja ouvir determinadas mensagens
ou falar determinada linguagem, e aquele que está coordenando essa informação, fazendo com que ela adquira a formatação adequada para chegar até esse público. Então, nós também atuamos assim, é um desafio de conteúdo e de linguagem, de adaptação. Como eu falei também, e ainda bem, nós estamos participando desse começo, porque nós somos, eu, você e o pessoal que está entrando na universidade de 17 anos, também todos nós somos de uma geração de meio. Então, assim, nós estamos meio no analógico e meio no digital, ou muito no digital e um pouco no analógico, não importa. Nós ainda atuamos dos dois jeitos. A TV aberta, por exemplo, ainda existe, mas existe o streaming. Existe o Miguel aí, né, no Teoria de Tudo, conversando com a gente pela internet. Então, é assim, nós atuamos hoje em todas as frentes e nós temos, sejamos jovens ou mais velhos, obrigação de entender esse nosso mundo, né? Com um pezinho lá e outro cá. Isso nos traz, inclusive, dentro dessa ideia da comunicação, nesse papo que está sendo super agradável, até inclusive, né, propositivo para ampliarmos aí em outros fóruns, não é, de diálogo com colegas também, questões que nós vivemos. Eu, como algumas vezes ocupei a função de chefe de jornalismo em algumas emissoras, eu via com alguma tristeza, né, como eu já estava, a desilusão do jovem jornalista idealista, que se perdia diante da incompreensão dele como idealista e os interesses de mercado, os interesses da empresa, questões bem complexas, né, para um jornalista até hoje, né, Marli? Até hoje, sim. Essa falta de entendimento do lugar onde a gente atua. E não é que o lugar qualquer que seja, vamos pensar na Rede Globo de televisão, né? É uma empresa com seus interesses. Isso não quer dizer que os jornalistas não possam exercer com liberdade, apesar de que, vamos colocar um parênteses aí, a liberdade, assim como a verdade absoluta, né? A liberdade absoluta, a verdade absoluta, muito difícil, né? Vamos colocar como um patamar ideal, assim, para a gente sempre perseguir, mas a liberdade absoluta, a verdade absoluta não existem, né? Para mim, assim, nesse nosso mundo. Mas vamos dizer que dentro da Rede Globo, com todos os interesses que existem da empresa, os jornalistas podem sim, em minha opinião, atuar com relativa liberdade e colocando os seus posicionamentos, a sua verdade, o seu idealismo também profissional ali em cada matéria, em cada programa que se faz. Agora, não se pode ir de olhos vendados trabalhar em nenhuma empresa que lide com comunicação. Nós vivemos num sistema capitalista e nós temos os interesses que comandam e que nós sabemos. Então, é possível exercer um jornalismo ético, ou uma comunicação, vamos deixar mais abrangente, né? Uma comunicação ética, com a maior verdade possível, com qualidade de informação, com qualidade estética. É possível? Eu acho que sim. Eu acredito que sim. É importante tu citares isso, e até mesmo aqui, o Sabe Caxias é uma empresa, mas muitos colegas me dizem que, né, admiram, entre aspas, como elogio, a liberdade que eu tenho, né, mas essa liberdade é igual a todas as outras. Não é porque eu tenho, né, iniciativa empreendedora que eu posso simplesmente né, ir contra os meus próprios interesses, muitas vezes. Então, ninguém, nem mesmo, né, um órgão independente, a não ser que você seja um guerrilheiro, né? Aí é outra história, porque aí não tem como, né? E no nosso sistema, Marli, tu citaste uma coisa importante, voltando aí uma casinha atrás, ainda falando sobre aquela importância de compreender o direcionamento da Axplay na questão do jornalismo, do marketing, não é? Porque elas são áreas da comunicação, mas elas se interligam, mas não são a mesma coisa. Isso eu tenho observado, e eu gostaria da tua opinião, em vários eventos, não é?
que as empresas, muitas vezes, estão confundindo um pouco isso, no geral, né? No sentido de colocam lá, e talvez os profissionais que colocam um profissional de marketing para fazer, por exemplo, uma live, né? Entrevistar pessoas, quando ele não está preparado para isso, ele deveria ficar por trás. Então, quer dizer, jornalismo é uma coisa que está interligada, mas não é a mesma coisa que marketing, né? Sim. Bom, eu sou de um tempo em que dentro das redações de jornal, os publicitários nem falavam com os jornalistas e vice-versa. É uma Acho briga. que também, né, Miguel? Era uma Claro. briga por espaço nas páginas, e às vezes nós com uma matéria ali super maravilhosa de uma página, e chegava um anúncio do mercado e tinha que cortar não sei quanto. Então, era uma briga. E ainda bem que essa briga parou e que a gente entendeu que fazemos todos parte de empresas de comunicação, mesmo sendo mais ou menos independentes, né, como você colocou, e que a gente deve trabalhar juntos, unidos, para ter um resultado melhor em tudo. Só que tem que colocar as pessoas adequadas nos lugares adequados, e tem que ter o entendimento. Se você vai fazer um evento com o viés jornalístico, de repasse de informações, entrevistar pessoas, né? Colocar até aquele olhar humanizado sobre o evento, trazer coisas, informações diferenciadas para que as pessoas do outro lado possam até refletir além daquele evento que você está mostrando. Bom, isto é jornalismo. Agora, se este evento foi vendido, né? Tem patrocinadores, então essa parte comercial do marketing da empresa que chega até os patrocinadores e até conseguir vender algo que não é fácil, né? Bem, aí é com o marketing e o comercial e as vendas e o publicitário, que talvez inclua no evento uma publicidade aqui e ali, e o jornalista que deve ser instruído, né, a falar o nome do patrocinador tantas e tantas vezes. Então, cada um no seu lugar, contribuindo para o todo. Eu só quero acrescentar, Miguel, que muitas vezes, nessa de trabalharmos todos juntos, alguns lugares que eram ocupados por publicitários, por exemplo, dentro de agências, aquela parte da redação da publicidade, muitas vezes quem exerce isso hoje dentro das agências é um jornalista, que tem que se especializar na linguagem publicitária. Ou a parte do atendimento também nas agências de publicidade, que muito ficou com as relações públicas, que são especialistas em harmonização de públicos e eventos e tal. Então, nestes casos, tanto o relações públicas quanto o jornalista que está na agência de publicidade tem que entender além da sua profissão e fazer com que a sua profissão converse com as demais para ter um bom produto. Mas, de novo, tudo isso depende do entendimento das cabeças que estão acima, né? Então, se a gente não consegue fazer com que as chefias, os gestores, os proprietários, né, quem comanda essas empresas tenha esse tipo de entendimento, aí dá essas confusões mesmo que você falou. São papéis bem importantes de serem bem definidos e bem esclarecidos, né? Maliva, olha, tem 1 trilhão de perguntas aqui, eu vou te fazer só mais 2 para que a gente possa brindar ainda com essa. Eu sei que também tu estás, né, atribulada com uma série de atividades, e é uma proposição reflexiva bem simples, porque talvez nós já tenhamos até respondido ela, mas eu gostaria que tu falasse um pouco mais. Se pensava no capitalismo, né, anterior, de que valeria, algumas empresas pensam até hoje, nem todas, né, que vale tudo pela audiência, e outras que hoje em dia, na era do streaming, que vale tudo por likes, não é? A tua opinião sobre isso, né, repetindo que nós podemos até já ter respondido, pode repetir, por favor. Sim, muito bem. Então, essa guerra por audiência ou por likes é a mesma guerra, né?
É uma guerra, vamos colocar essa palavra guerra entre aspas, né? Uma luta pela atenção das pessoas, das outras pessoas que não são aquelas, muitas vezes, que estão fazendo a comunicação, assim como você. Então, você também, né, Miguel, enfrenta essa luta, e eu também, lá na X-Play, junto com todos os meus colegas, gestores e tal, uma luta por conseguir prender a atenção das pessoas, e isso está muito difícil. Se já era difícil antes, hoje, com esse mundo de informações, né, que soterra a gente muitas vezes, está mais difícil ainda. A atenção das pessoas está se reduzindo. Então, antes se fazia um institucional de empresa de 30 minutos, passou para 15, 10, 5. Hoje o pessoal diz, pelo amor de Deus, 3 minutos, uma palavrinha ali do presidente da empresa e deu. E daqui a pouco, 3 minutos é muita coisa. Então, 1 minuto, os shorts. Eu até assisto um short, mas mais que 1 minuto eu não consigo, já vou para o próximo. Então, é a mesma luta por atenção. Alô, eu estou aqui, eu tenho algo relevante para te dizer, você pode me escutar? Bom, colocado isso, né, Miguel? Então, a gente tem que ver, na minha opinião, o tempo que a gente vive. Que tempo é esse? É esse tempo dos shorts, da atenção cada vez mais dispersa, dessa luta cada vez mais entranhada por atenção. Então, a gente tem que estudar, né? Como é que se prende a atenção desse povo hoje? É fazendo coisa curta? Então, vamos fazer curto, mas vamos dar algo a mais. Então, vamos apostar numa edição melhor feita, vamos apostar no uso de tecnologias e recursos, enfim, de edição, de efeitos diferenciados. Vamos apostar em uma linguagem rápida, eficiente, usando as palavras certas para atingir a mente e o coração das pessoas. Que palavras são essas? Que jeitos são esses? Então, é por aí que vão os nossos estudos hoje e as nossas reuniões, né, de pauta, os nossos encontros, congressos para refletir. Essa busca. Então, não adianta dizer assim, eu estou lutando pela atenção das pessoas como sempre. Ok, mas hoje o mundo é diferente. As formas de comunicação mudaram. Então, o que eu posso usar como recurso, como arma, entre aspas, né, para fazer frente a isso? E a gente vai ter que se adaptar cada vez mais. E aí tudo é válido, desde que respeite, né, o limite da ética, né? Porque exatamente. Tem a questão das fake news, né, que eu não te perguntei. Sim. As fake news. Esses tempos eu fui dar uma palestra num colégio exatamente sobre isso. Fake news. Em primeiro lugar, só o fake, né? Tá certo. O news não devia nem ser fake news. A gente não devia usar o news. O próprio nome da fake news já é uma fake news, então. É um paradoxo. Exatamente, porque notícia, as news, a princípio, deveriam ter como base a verdade, a maior verdade possível, a verdade investigada. Então, quando a gente fala de notícia, matéria-prima do jornalismo, é impossível fazer notícia sem ter ética, é impossível falar qualquer coisa sem ter pesquisado, investigado, conversado com A, com B, com C, antes de emitir qualquer opinião ou dar qualquer informação. Então, a princípio, seriam só as fakes. Então, as fakes, que também, né, a gente sempre viveu nesse mundo de fofoca, né, de, eu te conto uma coisa aqui, dali a pouco, né, quem conta um conto aumenta um ponto. Enfim, isso é do ser humano, né, nossa ânsia, nossa curiosidade, nossa vontade de passar ideias adiante, convencer o outro daquilo que a gente está falando, e no meio disso, às vezes, né, coisas erradas aconteceram, mentiras,
às vezes até não mal intencionadas, ou de falta de entendimento, e aquilo foi repetido, né, e acabou sendo tomado como uma possível verdade, enfim. Então, os seres humanos, nós, né, como raça, ou racinha complexa. Completo. Então, aí hoje nós temos as redes sociais. O que aconteceu com as nossas fakes? Turbilhão, aumentou assim, como se viesse um incrível tsunami de informações, com credibilidade, sem credibilidade, tudo misturadas, e aí como eu disse antes, usei a palavra soterrados, muitas vezes dá uma angústia muito grande, né? É uma sociedade com cada vez mais necessidade de rapidez, e a gente sabe que para ter uma boa informação não dá para ser tão rápido assim, a gente tem que investigar, muitas vezes demora. Aí aquele outro que quer dar a notícia mais rápido, então dá a notícia sem se preocupar tanto com a pesquisa, com a credibilidade, a rapidez antes de tudo. Enfim, esse é o nosso mundo. E o que nós temos que fazer então? Nós temos que dar um jeito de separar o joio do trigo. Então, nós temos que escolher melhor a quem nós vamos dar a nossa preciosa atenção, o nosso precioso tempo. E eu acredito que é onde tem um trabalho de comunicação bem feito, bem intencionado, bem pesquisado, investigado, com pessoas que se preocupam em garantir para quem está do outro lado, nosso público querido, né? Que se preocupam em garantir qualidade, tanto qualidade estético-visual, né? Porque hoje estamos na era do vídeo sem concorrência, mas principalmente de conteúdo. O que estamos falando? E o que estamos falando tem relevância? Exatamente. E eu ia dizer, até tu citasse exatamente a palavra qualidade, né? Seria necessário profissionais, como no vinho, se criar um selo de qualidade, né? De curadoria. Antigamente, eu falo antigamente no sentido prático mesmo, porque nós, no meu caso, principalmente, né? Que já não sou tão jovem assim também, assim, né? A marca já representava credibilidade. Havia respeito à marca da empresa, não é? A marca tinha tradição, até hoje tem, mas o respeito caiu muito com as redes sociais. E aí, não quer dizer que as máscaras caíram, que as marcas se perderam, não é isso que eu estou dizendo. Mas o respeito, porque muita gente não quer saber de ter uma boa educação, um pouco mais de aprofundamento nos próprios conceitos, Maria. E aí, só para citar também, na contramão dessa história da pressa, eu tenho visto, e eu acho que com certeza tu tem acompanhado também, né, alguns podcasts longuíssimos, não é? De 5 horas, de 3 horas, não é? Trazendo conteúdo, levando pessoas e aprofundando a vida das pessoas, meio como o rádio também, né? Mas também é uma tendência, né? Olha, a gente ficou pensando por muito tempo aonde iriam parar os jornais, os livros, né, de papel, quero dizer, porque a internet é uma plataforma, um veículo, enfim, que exige essa rapidez. As pessoas que vão para o online, elas têm essa necessidade cada vez mais de se informar rapidamente, de ter um apanhado de tudo e ainda de se entreter. Então, é informação e entretenimento. E aí, na internet, talvez não seja o lugar para que a gente faça coisas tão longas assim. Pois é. Então, nós podemos investir em podcasts não tão longos, que os assuntos sejam melhor divididos, nós podemos pensar em linguagem seriada, né? Já que as séries estão em alta, vamos aproveitar. A gente tem que prestar atenção nas tendências e deixar para veículos mais tradicionais, que ainda estão aí, às vezes, aquela parte de reflexão maior, de contextualização histórica. Mas também nós poderíamos trazer isso, né, para os nossos veículos online, para os nossos canais de streaming, mas de uma forma diferenciada, tipo conta-gotas, aos poucos. E se a pessoa se interessa, como numa série, né, ela vai nos seguindo até o final. Mas tudo de uma vez só, acho difícil.
Perfeito. Eu já deixei o meu episódio 1 aí, né, no X-Play com o Cleberson Portela. Muito obrigado pelo convite, né? E você... Tempo ok, num no tempo ok. bom. Exatamente. 38 minutos exatamente foi o meu podcast, que é o mesmo que nós separamos aqui também. Passamos um pouquinho, porque sempre passa, não é? Perdi o contato no final aqui com a Marliva, né, na internet, mas enfim, ela também deixou a sua marca aqui, o seu resultado, o seu momento. Nós perdemos o contato, mas agradecendo aqui também a você, a Marliva querida que esteve aqui conosco, provavelmente acabou a bateria. Estamos encerrando essa entrevista aqui no Teoria de Tudo. Miguel Brambila, entrevista, um instante só, o Teoria de Tudo volta já, fica aí. Sabendo da novidade? Agora você pode fazer um curso técnico na Unicesumar, garantir seu diploma reconhecido pelo MEC em 1 ano e sair pronto para o mercado de trabalho. Essa novidade chegou para te lembrar que é possível sim se preparar para o mercado de trabalho em pouco tempo. Basta se matricular em um dos nossos cursos e aproveitar tudo que uma universidade nota máxima no MEC tem para te proporcionar. Cursos técnicos Unicesumar. Fácil, extremamente fácil pra você. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Sarau Digital, com Ana Pregardier e Miguel Brambila. Muito bem, estamos de volta com Teoria de Tudo, com mais um quadro já pacificado, já virando tradição, aqui já é a edição 4, já vou chamar ela para a tela aqui, o nosso Sarau Digital, terça-feira, 10 horas 2 minutos. Bom dia, Ana Pregardier, tudo bem? Bom dia, Miguel Brambila. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que estão aqui nos assistindo. Aqui é Ana Pregardier, gente, escritora, educadora financeira e mentora da mentoria Livros que Nascem, para o nosso Sarau Digital, hoje com o tema Conectando-se através das palavras e o papel social da escrita. E aí, e esse tema, Miguel, o que você achou? Adorei, adoro conversar contigo também, porque aí eu posso descansar meu maxilar aqui, né? Porque eu falo pelos cotovelos, e aí, e aí é importante cada dia mais aprofundarmos o significado das palavras, a compreensão mútua, na direção, não, né, da ligação mesmo, né? Falando, eu me lembrei não sei porquê, eu me lembrei das ligações químicas do carbono, né? Que fazem parte aí das ligações atômicas. As palavras, na verdade, têm um potencial, eu diria, né, nuclear, bombástico, podem ferir, podem pacificar, podem ajudar, podem transformar, né? Então eu achei de alta relevância, importantíssimo o tema. Quando a gente fala de papel social da escrita, né, nós falamos muito, estamos aqui hoje pela internet, aqui pelo Facebook, ao vivo, né, você de repente pode estar nos assistindo até depois pelo YouTube, tá, nos escutando pelo Spotify, mas uma reflexão que eu fiquei fazendo enquanto eu pensava e preparava esse tema, era o seguinte, Miguel. Hoje, nós temos todas as redes sociais, toda essa comunicação, todas as ferramentas de vídeo, de áudio, de tudo. Teoricamente, não se precisaria escrever mais nada. Você percebe que mesmo nas conexões de vídeo, que nem essa que a gente está aqui hoje, ou de áudio, o pessoal que está escutando pelo Spotify, ainda assim, nós escrevemos uma legenda, o público participando aqui escrito. Por que será, Miguel? Por que será que ainda se escreve, mesmo quando a gente pode fazer vídeo e fazer áudio? Eu acho que não vai mudar essa realidade. Assim como eu estava conversando agora há pouco com relação ao jornalismo da fala, mudaram muitas as tecnologias, na minha opinião, desde a Hamilton, antes da máquina de escrever ainda, entrevistei outro dia o Iotti, o cartunista que desenhava com tijolo na calçada, quase como uma arte rupestre, nós brincamos.
porque o ser humano sempre será o mesmo, né? E essa escrita no papel é aquela que tu pode... tem um conto do Luiz Fernando Veríssimo, muito legal, que ele chegou num hotel e não tinha aquela tradicional Bíblia, esqueceu os livros daquela Bíblia da cabeceira de cama. E ele teve uma crise de pânico porque não tinha nada para ele ler. E aí, né? Então, quer dizer, quando você não tem nada para ler, você pode escrever. E é o que normalmente eu faço, porque a mente está sempre agitada, não é? E citando, como eu repito, o estoicismo, Marcos Aurelius dizia que escrever também é uma forma de tu te encontrar consigo mesmo. Como nós falamos atrás. A gente vai repetir muitas vezes essa questão, mas sempre avançando no sentido de dar mais contexto ao significado das palavras, não é, Ana? Sim, e sabe que, aproveitando aqui o teu gancho, né, da arte rupestre, né, a arte rupestre não era só para enfeitar a parede ou os tetos das cavernas, era uma forma simbólica de se registrar também como se caçava aqueles animais, como de passar, mesmo que de uma forma ainda não elaborada como nós temos hoje, mas dentro da nossa consciência hoje, né, que a gente tem, mas era uma forma de se transmitir e passar essas informações, se registrar como fazia, como caçava aquele mamute, aquele elefante, Isso a gente vê na própria arte rupestre. Então, a Eu escrita... nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista, que legal. Eu fiquei pensando o papai das cavernas ensinando o filhinho. Filhinho, né? Eu não consigo montar nada que venha com um manual de instruções, né? Eu acho que... Mas que legal, olha que interessante, né? Era um tutorial das cavernas, de certa forma. Porque assim, claro que a nossa linguagem não era essa, nós não tínhamos a fala desenvolvida, de repente, como temos hoje, quem sabe tínhamos de outra forma, eu não tenho conhecimento, estudo suficiente para falar sobre isso, mas se a gente for olhar as artes, a arte rupestre, ela não é aleatória. Ela mostra cenas do cotidiano, ela mostra cenas de caça, cenas de atacando animais, de caçando animais, ela mostra coisas muito concretas, muito factíveis. E aí, independente do grau de evolução da sociedade, naquela época da arte rupestre, ou agora, pensa bem, a gente está falando sobre o papel social da escrita. Mesmo que não seja uma escrita como nós temos hoje, era um registro simbólico que registrava uma informação que poderia ser usada pelos próximos. Se aquelas pessoas saíssem e não voltassem mais, as crianças cresciam, olhando aquilo ali, elas poderiam ter alguma ideia. Tem um papel tanto de ferramenta de compreensão, quanto também de sociabilização daquele conhecimento, mesmo que não tenha sido pensado desta forma lógica que a gente está encadeando agora, né? Mas tinha uma função. Eu vou dar um exemplo prático dessa necessidade. Hoje é o primeiro programa da semana, porque ontem, segunda-feira, a gente sabe que nós estamos vivendo o caos climático, né? Por volta de 8h30, relâmpagos no poste aqui, e acabou a luz, totalmente, acabou a luz. Cancelei o programa, né? Eu tive que sair para comprar uma internet móvel para poder me comunicar com as pessoas, a falar, não é? Depois que eu resolvi todas as coisas, não é? O que me salvou? Um livro impresso, que é o que eu estou lendo aqui, A Arte da Guerra, né? Que é a minha dica de... Aliás, né, Ana, nós temos sempre que lembrar de trazer uma dica aqui para os nossos leitores, né? A Arte da Guerra, Sun Tzu, né, que é da editora LPM, né, um livrinho pocket aqui, que, aliás, eu tinha, e veja como também as coisas, se eu tivesse no digital, não teria aqui a minha letra, porque esse livro eu dei para o meu pai, querido, que Deus o tenha, né, ele está desencarnado já, e tem aqui a dedicatória que eu fiz para ele, isso em 2006, ele desencarnou em 2013, então, e agora está comigo. Digital não estaria, né? E pensa o seguinte, Miguel, uma das funções também, né, desse se conectar através das palavras, através
esse papel social da escrita, além, é claro, da compreensão, do estudo, do conhecimento, nós temos uma questão aqui muito importante de perpetuar memórias. Perpetuar memórias, a gente pode vir aí desde as cartas antes, quando hoje ainda com os e-mails, com as mensagens de WhatsApp, temos aí nas redes sociais, sites, blogs, enfim, mas essa perpetuação de memória, não só os livros, mas as dedicatórias, as recordações. Quantos de nós tem um livro que era do pai, que era da avó, um presente que ganhou? Por exemplo, eu tenho um CD do Legião Urbana, aquela Músicas para Acampamento, sabe? Aquele verdinho. Sim. Que eu ganhei da minha avó quando eu tinha 14 anos. Minha avó já falecida. E ela fez uma dedicatória. E aí a gente entra nesse papel social e a importância do escrever, né? Não só o escrever um livro, que também é importante, mas o escrever em si. Escrever uma dedicatória, escrever, quando dá um presente, escrever algo. Porque isso perpetua, né? E a gente vê na história mesmo, na biografia do Sêneca, por exemplo, e outros tantos, cartas que se trocavam. O Gandhi escreveu cartas para o Hitler, por exemplo, que ficaram na biografia, não é? Tentando pacificar a situação. Isso tudo digitalmente, né, se perde, né? Não tem como, né? Se edita, se distorce, não tem a caligrafia da pessoa. Eu acho que não vai morrer o papel. Pode se transformar em algo. Já tem papel biodegradável mais do que e que não fira tanto o meio ambiente, porque aqui nós estamos falando da ferramenta e da importância da escrita, da palavra como meio de comunicação social de alta relevância, né? Que não vai mudar, na minha opinião, também, né? Não. É uma coisa que a gente traz novamente aquela questão, né? Tanta coisa mudou na tecnologia. Tivemos VHS, tivemos fita cassete, temos hoje a internet. O que não muda? O registro escrito. Seja ele numa arte rupestre, que não é uma escrita, mas é uma forma de registro, quanto no papel. E manter isso não tem como morrer, porque é uma forma que nós temos de nos reconhecer e materializar. Por exemplo, nós estamos aqui falando, ou quando a gente conversa com alguém, por que escrever? Porque quando a gente escreve, a gente materializa o nosso pensamento. Se torna material, palpável, podemos pegar, podemos ver, normalmente se diz, né, palavras ao vento, né, que o vento leva as palavras. A escrita, ela é um registro. Então, ele materializa aquilo que a gente pensa, aquilo que nós pensamos, que nós sentimos, o carinho que nós temos, que está no registro do livro do teu pai, que está na dedicatória que eu recebi da minha avó. Isso fica materializado, né? Claro, a minha letra era praticamente uma arte rupestre, né? Porque ela continua horrível. Mas isso no computador não tem explicação, não é? E também essa ideia de não resistir ao impulso da escrita é importante, porque nós vivemos muitas épocas, não é, diferentes. Eu adotei, aliás, como prática aqui, porque já perdi muito texto, né, assim, por razões digitais, não é? Dá uma pane na memória que tu não imagina que tu não vai conseguir resgatar de algum dos computadores. O que eu achar que tem relevância, eu terceirizei a minha impressão por uma questão ecológica, eu vou numa casa de impressão e imprimo e guardo. Né? Como, aliás, tu deste a dica também para nós mentorar. Eu já não sou mais, né? Já é escritor. Né? Inclusive... Mas sim, imprimir, né? Imprimir, guardar, ter os originais físicos, não é?
Sabe que, por Tá aí? exemplo, eu lembro, tá tudo certinho aqui na conexão, deu uma Sim. travadinha, mas acho que Aham. voltou. Tá. Ou, por exemplo, eu lembro que quando começou o computador, o Windows 95 e tudo mais, eu peguei e eu digitei todas as minhas músicas e brincadeiras que eu fazia nos acampamentos, eu era monitora de acampamento, eu digitei tudo para guardar, e eu salvei tudo num disquete. O que eu tenho até hoje, Miguel? O meu caderno de quando eu tinha 12, 13 anos escrito à mão. O A gente disquete com tudo digitado, já foi. mesmo que se tenha hoje, ele não vai conseguir ler. Não, e Então, depois. É um serviço de bibliotecnologia, sei lá, não existe essa palavra, mas você tem que administrar um acervo, você tem que ficar transformando as coisas, daí abre o arquivo, a foto já não abre, né? Eu salvei algumas coisas do disquete pro digital, mas não sim, abre, sim. não abriu, Não né? abre, a tecnologia muda. Ó, a Maria Olha da que Paz legal, que Ana. está Isso. comentando aqui com a gente, né? A Maria da Paz é uma das escritoras da mentoria Meu Primeiro Livro. O texto dela é um livro de poemas belíssimo e, inclusive, já voltou da revisão, agora a gente já está nos finalmente, né? Ela lança ainda esse ano o livro e ela comentou aqui, ó, a escrita guarda memórias para sempre. Meu irmão escreveu um poema há 31 anos, ele faleceu há 25 e agora será materializado no meu livro. E Maria da Paz, olha que beleza e que bênção isso, porque pensa o seguinte, primeiro que este poema escrito ser guardado com qualidade, você ter ele ainda hoje, depois de 31 anos, já é uma coisa raríssima. E a partir do momento que este poema vai para o papel, vai para um livro publicado, diferente só do papel guardado, mas vai para um livro publicado, isso nos dá uma tranquilidade em relação à permanência deste poema do seu irmão ao longo dos tempos. Por quê? Porque quando a gente tem só um papel escrito, ou só aquele original, aquele diário, aquele poema escrito no papel, às vezes, tragédias, coisas podem acontecer, chuva, água, fogo, tantas coisas podem acontecer, mudanças, enfim, e a gente pode perder. A partir do momento que esse poema vai para um livro, mesmo que o seu livro, o seu exemplar, por algum motivo se perca, o livro está lá. Está na Biblioteca Nacional, está disponível. Todas as futuras gerações podem continuar acessando e conhecendo essa pessoa. É verdade. Porque, né, sem inscrito, como é que tu vai conhecer a pessoa, né, Miguel? Que já não está mais com a gente. Sim, é uma memória, né? Um legado. Aliás, eu vou citar aqui, tem um comentário aqui no WhatsApp do Leôncio, que está na mentoria, né? Leôncio Correia, eu vou citar, mas antes disso eu quero me solidarizar aqui. Nós estamos aqui no Sul vivendo um ciclone, né? Que não para de chover, e na Amazônia uma seca terrível, né? Então, né? A Maria da Paz fala, né? A Alvin fala de lá, né? E ela também cuida bastante dessa questão ambiental, né? O livro dela, tenho certeza que tem uma importância vital. Porque isso vai ser um belíssimo livro dela e do Leôncio. Eles vão fazer. São um casal que estão fazendo um livro junto. E, gente, vocês vão adorar quando verem o livro deles. São poemas e, sim, trazem muito a questão ambiental. Muito a questão ambiental. Olha, vai dar uma boa conversa no Sarau Literário Digital Futuro aí com a gente, né, Miguel? Com certeza, vários. E outras janelas também. Por exemplo, assim, a própria proposta do Poder Transformador que eu lancei, sem pretensão nenhuma, já me levou a outras janelas. Amanhã, por exemplo, eu vou fazer uma exposição nessa quarta-feira para 140 alunos do SENAC, aqui em Caxias do Sul. Ou seja, você passa a ter um poder de influência, então uma responsabilidade, mas esse é o objetivo também da escrita, transformar a sociedade, que é o que nós estamos falando, né? Eu vou ler aqui no WhatsApp que o Leôncio comentou: parabéns, o amor se constrói na convivência, a planta necessita de água diariamente.
Os sumérios entenderam este papel, os primeiros povos urbanos, os incas e maias, da mesma forma. Os pele vermelha, com símbolos anti-fumaça e rufar de tambores, uma necessidade humana de comunicação. Estamos hoje um pouco mais evoluídos. É verdade, né? É isso aí. Legal. Verdade. Obrigado, Leôncio, pelo E, teu comentário. inclusive, Miguel, vou aproveitar aqui a deixa do nosso querido colega e escritor Leôncio, né, Corrêa, que está lançando o livro dele também esse ano, para te parabenizar, porque a partir de agora, né, Doutor Miguel, Doutor Miguel, aos que estão aqui nos assistindo, estão nos escutando, essa semana o Doutor Miguel Brambilla recebeu uma honraria incrível, assim, que realmente me deixa muito feliz, muito orgulhosa, porque é um prazer poder ter participado de alguma forma, contribuído, nem que seja isso aqui, para que tudo isso acontecesse. O Miguel recebeu o título de doutor honoris causa em jornalismo. Gente, esse título, para você ter o título de doutor, você tem que fazer um doutorado. Você faz a faculdade, faz o mestrado, daí faz um doutorado para ter o título de doutor. No entanto, existe uma possibilidade, digamos assim, que é o quê? Quando universidades, instituições de grande renome, de tradição, e aqui no caso a Organização Mundial dos Defensores dos Direitos Humanos, reconhece o teu trabalho dentro de uma determinada área com tamanha honra que você recebe este título de doutor, que tem a mesma validade de título de doutor como o acadêmico, e recebe esse título de doutor pela honra de tudo que fez até o momento, pela honra das causas que trabalhou dentro daquele assunto. E o Miguel, esta semana passada, recebeu este título de doutor honoris causa em jornalismo, de embaixador da paz também, pela Organização Mundial dos Defensores dos Direitos Humanos. Então, doutor Miguel Brambilla, meus parabéns, uma grande responsabilidade. É verdade. Vem junto com tudo isso e é merecido. Não é à toa, é uma construção de uma vida, né, doutor? Agradeço ao doutor Iguaci que fez essa deferência. Eu acho que nós temos aí muito que avançar nesse sentido, mas aí nós temos aí aquela, vou metaforizar, mas, né, aquela cenourinha que vai na frente aqui, a gente vai, né, buscando qualificar devido à responsabilidade, à fome que temos de transformação para melhor, né? Nosso F5, que eu digo que é a tecla do computador de nos atualizar. Uma honra, uma alegria, uma satisfação, e vamos trabalhar por isso, né? Porque nós vemos aí as ligações, né, covalentes que sustentam a molécula de carbono, né, no sentido metafórico também, se desmanchando socialmente. E aí, né, voltando ao nosso tema, agradecendo pela deferência, tia, Mara e o pessoal da OMDDH, que nós citamos também já nas nossas redes e tal, e vamos voltar com outras pautas aqui, deixando o espaço aberto para os escritores, para aqueles que querem aí usar essa possibilidade. Nós estamos no digital, mas também vamos além disso, que a intenção, a articulação, a forma, né, como nós colocamos a palavra, ela nos facilita também no sentido de que pode-se sim construir uma sociedade melhor desde que se queira, né? Pode. E aí eu faço já acredito que a gente já está se encaminhando aqui para o final do nosso sarau, mas eu quero deixar ainda, Miguel, uma provocação para todos e todas que estão aqui conosco, junto com o Sarau Literário Digital. Experimente escrever. Experimente escrever, não precisa mostrar para ninguém se não quiser. Não é que você precisa querer ser um escritor ou escrever um livro, mas se permita ter a liberdade de escrever o que você está pensando. Porque quando nós estamos felizes, quando estamos tristes, nós falamos.
E na fala, aquela tristeza diminui, aquela alegria é compartilhada, a raiva passa, a dúvida continua e permanece no ar, né? Porque normalmente quando a gente está em dúvida de alguma coisa, a gente fala e continua muitas vezes em dúvida. Experimente. Aliás, desculpe, né? Eu vou te interromper, mas aliás, se nós perdemos a dúvida, nós perdemos o sentido da pesquisa, né? A pesquisa é o objetivo de gerar mais dúvidas. Mais dúvidas, e quando chega uma resposta, se questiona também essa resposta. Exatamente. Né? Experimentem, gente, escrever o que está passando na cabeça de vocês. Peguem um papel, porque vocês vão ver que, em geral, a primeira vez que a gente tenta fazer isso não é muito fácil. Por quê? Porque quando a gente fala, teoricamente parece mais fácil, porque aquilo que está no nosso pensamento se vai, né? Vai com o vento. Agora, quando a gente escreve aquilo que a gente está pensando, a gente pensa duas vezes, porque depois de escrito, vira real, palpável, material. Experimente escrever, que seja uma frase, sobre como você está se sentindo hoje. Uma frase, gente, não precisa ser muita coisa. Uma frase sobre como estou me sentindo agora. Vocês vão ver o poder que tem essa escrita, tanto de autoconhecimento quanto de conexão, e este papel social de conexão entre as pessoas. Quando a gente escreve, torna real. Sarau Digital, edição de número 4, né? Quando a gente vê, já estamos aí na edição de 500. Nós criamos esse espaço aqui, organizando de uma forma até bastante interessante, porque os recortes disso ficam no Instagram, vão para o YouTube, vão para o Spotify. Irão para o Spotify também, isso. Exatamente, né? Vamos espraiando, né, esse bate-papo. Vamos falar de autores, vamos falar de temas, vamos trazer os escritores aqui, vamos trazer autoridades, personalidades, enfim. A ideia é realmente, né, em busca da razão perdida, que é o slogan do Teoria de Tudo, o do Sarau Digital. Também. Ana, já temos tema aí para a semana que vem, mas o tema de hoje, depois a gente anuncia, não tem problema. Mas podemos falar, vamos contar já o tema da semana que vem? Pode, posso? Claro, sim. Gente, tema da semana que vem, se preparem, se agendem aí para terça-feira que vem, 10 horas, Sarau Digital aqui. O tema é a terapia da escrita. Como escrever pode transformar a sua vida? Porque escrever também é uma forma de terapia, gente. Então, vai ser bem interessante. A gente vai mexer em exercíciozinhos de o que podemos fazer para aproveitar a escrita para esse autoconhecimento e cura também. Legal. E vamos ter convidados também, né, Miguel? Semana que vem, convidados. Claro, depois a gente conta. Nós não vamos em ritmo de startup aqui. A semente já está plantada e ela só vai crescendo, né? Que legal. Vamos lá. Até a próxima, então. Bom dia. Obrigada, bom dia, abraço, pessoal. Digital. Sarau Digital, com Ana Pregardier e Miguel Brambila. E com isso encerramos o Teoria de Tudo desta terça-feira. Nós voltamos na quinta-feira. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua preferência. Amanhã tem um Resenha Pop às 9 horas da noite. E assim nós vamos, né, em busca da razão perdida, pensando bem, dá para ser feliz. Um abraço, queridos, um beijo, tchau, tchau, até a próxima. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa